Olá, Xablau para vocês, meus amigos. E hoje eu vou aqui recomendar mais uma obrinha bacana. Não é quadrinhos, né? É um romance. Um romance não, né? Um conto, né? Uma obra aqui literária chamada A Cor que Caiu do Espaço. Estão vendo? É desse indivíduo aqui, ó. O Howard Philip Lovecraft. E é um conto, porque a maior especialidade do Lovecraft são contos, né? E nesse caso aqui eu estou mostrando para vocês uma edição da editora Edra, né? E é uma edição muito boa porque além dela ter esse conto que dá título ao livro, A Cor que Caiu do Espaço, ela tem cartas, tem textos do Lovecraft, que é raro de você encontrar por aí, ele comentando sobre coisas, né? Porque ele ficou famoso pelas suas histórias de ficção, né? Ele criou o que hoje a gente conhece como terror cósmico, né? Mas já a gente vai responder aí o que é terror cósmico para você que está meio flutuando nessa questão. Mas por que eu estou indicando? Porque é bacana, é legal. Eu gosto de coisas assim, dessa temática de terror e tal. E quando é escrito, é muito interessante porque é o seguinte: a maioria de nós hoje em dia, na cultura que a gente vive, a gente está acostumado a. Quando ouve falar em terror, a gente pensa filme. Filme, porque é filme que tem como dar um susto na gente, né? A sombra que passa, o barulho que aumenta e tal. Blá, 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 blá. E você for parar para pensar, você criar, despertar o medo na pessoa visualmente é muito mais fácil do que despertar o medo na pessoa textualmente, através da escrita. O Stephen King, ele diz lá numa das várias entrevistas ou num texto que ele escreveu sobre terror, que o que ele faz para despertar esse terror na pessoa é geralmente fazer bons personagens e deixar o leitor preocupado com o que vai acontecer com esses personagens, entendeu? O Lovecraft, ele pensa um pouquinho diferente. O Lovecraft, ele é um cara que aposta no terror que vem do desconhecido, de algo que a gente não consegue descrever, de algo que a gente não consegue entender. E isso é importante por quê? Porque A Cor que Caiu do Espaço é um bom exemplo desse tipo de terror que o Lovecraft criou, né? O Lovecraft, ele tem toda uma mitologia que ele foi escrevendo ao longo dos anos, né? Ele é um autor que já faleceu há muito tempo, né? Deixa eu só ver aqui a biografiazinha dele. Mas ele é um autor que, ó, nasceu em 1890, no século XIX, no final do século XIX, e veio a falecer em 1937, né? Ele é um autor norte-americano lá dos Estados Unidos, nasceu em Providence, né? E ele começou a publicar vários contos para revistas de cunho fantástico. E depois de um tempo ele começou a fazer contos que tinham essa temática sobre seres de outra dimensão, de outro lugar do espaço, que são muito antigos, são os anciões que ficam escondidos na Terra ou em outro lugar, esperando para serem acordados, né? E que o ser humano ele sempre é um nada, é sempre uma partícula diante dessas criaturas que são gigantescas, superpoderosas e tal, sendo a mais famosa delas o Cthulhu, que seja, né? Que e tem toda uma discussão sobre isso. Você vê como o nerd é fogo, né? Tem toda uma discussão sobre como se fala o nome desse monstrão aí, que é um desses antigos, seres antigos que estão aqui escondidos na Terra, né? Se é Cthulhu, Catulo ou Chitulo. Só que é o seguinte, ele mesmo fala lá nos contos que como é um ser de outra dimensão, de outro universo, até o nome é difícil você pronunciar, entendeu? Até o nome para escrever é difícil de escrever, né? Porque é uma coisa inimaginável. É aquilo que a gente está falando há pouco, o terror do desconhecido, entendeu? Muitas vezes aqui, o conto ele parte da primeira pessoa. É alguém escrevendo a sua experiência ou o que ouviu falar de outra pessoa. E chega um momento que a pessoa fala, agora não tem palavras, não sei como dizer o que era aquilo. É uma coisa que me fez tremer, meu sangue ferver e tudo mais. E A Cor que Caiu do Espaço eu gosto muito porque é uma ideia muito bacana. Tipo assim, você já viu vários contos aí, várias histórias em que o monstro, né, ele persegue a pessoa, vai de um lado para o outro, a pessoa tem que correr, fugir dele. O Lovecraft também tem muitas histórias assim. Tem uma que eu gosto muito que é Sonhos na Casa da Bruxa, que é bacana, que mexe com essa ideia de sonho e realidade. Mas eu prefiro mais a Cor que Caiu do Espaço porque é uma ideia muito original, cara, que é o seguinte, tem uma fazenda lá numa cidadezinha dos Estados Unidos chamada Arkham.
Você que entende de quadrinhos aí, que gosta de Batman, já sabe quem que esse cara influenciou, né? Então, o que que acontece? Nessa cidade, um dia caiu o que parece ser um meteorito, e desse meteorito saiu uma cor. E essa cor, ela começa a afetar a terra ao redor, entendeu? A terra começa a ficar esfarelada, as plantas começam a morrer, a murchar, a ganhar um novo tom, né? Sai o verde, fica uma coisa meio cinzenta, uma cor que você não consegue descrever, que é uma cor nova, desconhecida, é uma cor que veio do espaço, né? E qual é a ideia disso, né? Essa cor está contaminando tudo lá, inclusive a água, e vai pegar em algum momento os moradores lá dessa fazendinha, né? E então tem todo o relato do cara, por isso que não tem spoiler aqui, meu amigo. Tem spoiler aqui não. A questão é como isso acontece. A questão não é o que vai acontecer, é como isso acontece, como que ele descreve. E isso é muito bacana, porque é uma ideia que você se parar para pensar, é muito interessante. Você pensa assim, os ETs, os caras que vivem, que podem viver fora do planeta Terra, devem ser uns bichos assim, tudo, né? Braço, perna, cabeça, dois olhos, uma boca, né? Quer dizer, são tipo humanos, humanoides, né? Aí você para pra pensar, até mesmo aqui no planeta Terra tem animais que são completamente assim, né? Desconexos, que são muito diferentes dessa nossa estrutura, né? Humanoide. Imagina fora do planeta Terra, no espaço. Então, esse alienígena aqui é uma cor, cara. Olha que ideia interessante. É uma cor que é transmitida, né? Você vê ele só através da luz. Ele não tem corpo. Ele tá te perseguindo. Você não sabe como escapar do bicho, né? Você não sabe o que, que ele quer. Então, eu acho muito interessante esse conto aqui. Tem outros textos aqui, como eu falei para vocês, do Lovecraft, ele comentando como ele faz horror, como ele pensa horror, o que, que ele pensa de fantasia, né, desses gêneros. É bacana só se você tivesse interessado em seguir carreira como escritor, ou se você gosta muito do Lovecraft, que ele criou toda uma base aí de fãs muito fanática, né, até certo ponto. Que inclusive fecha os olhos para umas coisas que ele faz aqui de errado, assim, uns comentários assim meio problemáticos dele que a gente pode comentar em outro vídeo. Mas se você é grande fã do Lovecraft, né, que hoje está bombando aí na cultura pop, ou se você quer ser escritor, quer ser um artista que flerta com terror, com entretenimento, os outros textos vão ser muito interessantes para você. Agora, você, seja quem for, né? Mas seja um grande leitor, um cara que gosta de devorar livros, histórias assim diferenciadas, você vai adorar o conto. A Cor do Espaço, entendeu? Eu gosto pra caramba, acho bacana. E esse livro tá show, né? Especial, né? Só lembrando que A Cor que Caiu do Espaço ela foi adaptada para o cinema recentemente. Se eu não duvido, ano passado. Um filme aí que tem o Nicolas Cage aí como protagonista. E eles tentaram adaptar para o contexto atual. Aqui se passa lá no início do século, né, 20, e eles tentaram adaptar para o século 21, né? E fica aí a dica também, dizem que o filme é bacana, é interessante. Eu estou ansioso para ver, eu ainda não assisti, mas estou ansioso para ver. Então fica aí a recomendação, gente. E tchau para vocês.